Ô, Roberto, Oi. como é que eu calculo a altura pelo ângulo mesmo? Seno e cosseno, ué. Lembrou? Não, eu lembro de você falar na aula, mas não lembro como fazer. A altura, que é o y, ele se relaciona com a hipotenusa a partir do seno. Então, seno de 45 é igual a y sobre 625. Faz isso aí. Seno de 45 é igual a y sobre 625. Aí você tem que lembrar qual que é o seno de 45, você lembra? Faz aquela tabelinha lá, aquela musiquinha. É 0,7, né? 0,7? Não. Assim, é e não é, tá muito aproximado aí. É melhor você deixar em função da raiz quadrada, tá? Roberto, Oi. no caso lá no chileno era que dividir o 1875 por 0,8, não? Ah, legal isso. Muito bom. Eu também tenho dúvidas nisso, tá? Assim, Guilherme, quando eu estudava esses assuntos assim, sempre surgia essa dúvida se eu ia multiplicar ou dividir. Mas você vai entender agora, ó, pensa comigo. Por que eu tenho que multiplicar? O que é a multiplicação? É aquilo que se repete, certo? Aham. Então, ó, acompanha o raciocínio. Se eu dou um passo, eu ando 80 centímetros. Mais um passo, 80 centímetros de novo. Eu vou andar 80 centímetros quantas vezes? 3. 1835 vezes. Ah, tá. Entendeu? Aqui eu andei 3 vezes, mas na prática ali ele andou 1835. Ou seja, eu andei 1875 vezes de 0,8 metros. 0,8 vezes, ou seja, 1875 vezes 0,8. É porque o 0,8 repetiu 1875 vezes, por isso que eu multiplico. Aham. Entendi. Fez sentido? Uhum. Beleza. E no caso, como que eu saberia se fosse para dividir? Como que você saberia? Quando a gente pensa em um exemplo, fica mais fácil de entender a possibilidade. Por exemplo, qual que é a diferença essencial entre a multiplicação e a divisão? A multiplicação é porque ela é um movimento ou um comportamento que se repete, aí você vai lá e analisa. Por exemplo, o número 5 apareceu 3 vezes, 5 vezes 3. A divisão, ela aparece quando você tem um limite, principalmente um montante, e aí você quer distribuir esse montante. Esse problema, ele poderia ter sido falado ao contrário. Por exemplo, considere que a distância é de 1.500 metros e que o passo de uma pessoa é de 0,8. Ou seja, ele já te deu o valor final, ele já te deu a distância. E ele quer que você distribua essa distância em passos de 0,8 metros. Aí você divide. Ah, tá. Entendeu a diferença? Então, qual é a multiplicação? O que ele fala? A multiplicação, ele te deu um movimento unitário e ele quer que você analisa, depois de tantas vezes, o que esse movimento vai representar. Aí você multiplica. Mas se ele já te deu o comprimento final e ele quer que você traduza isso para um número de passos, ele te deu uma unidade, ou seja, ele te deu o total, te deu a unidade e ele quer que você encontre ali um número de passos ou a unidade que seja, ele já te deu o total. Ele quer que você encontre uma parte. Pode ser a parte relacionada a um passo ou pode ser a parte relacionada ao número de passos necessários. Aí se divide. Então, depende muito da forma que a pergunta vem para você, sabe? Aham. Aqui eu pensei que fosse uma divisão, porque ele fala que 80 centímetros é um passo, né? Aí eu pensei, então 750 passos, vou ter o tanto de centímetros. Meio que isso. Não, beleza, perfeito. Vou te dar uma outra dica agora. Vou pagar do lado de cá. O melhor jeito, Guilherme, para você, independentemente de for uma multiplicação e divisão, é você deixar isso acontecer naturalmente. É o que você faz? Você faz sempre a regra de 3. Cara, a regra de 3 no Enem responde metade das questões do Enem. É impressionante. Ó, vai comigo. Aqui a gente está falando de
plano cartesiano, de distância entre pontos, trigonometria, e mesmo assim tem regra de 3 no meio. Então, o que você faz? Passos. Vai dar multiplicando de todo jeito aqui. Passos versus distância. Aí você vai chegar nessa conclusão aí. Então, passos. 1. Distância, 0,8. Passos, 1875. Distância, x. Então, multiplica cruzado, esse vezes esse. Agora, uma outra possibilidade. Se ele tivesse dado para a gente a distância e ele quisesse o número de passos. Olha, isso aqui não copia. O que eu vou escrever aqui agora não copia. É só uma possibilidade, uma situação para quando apareceria a divisão. A Gisele quer entrar. Esse povo que entra atrasado, eu vou falar para você, viu? Dona, quem que é? A Gisele, é? É. Não tinha visto, estava aqui atrás aqui no quadro. Então aí, Guilherme, como que seria? Se tivesse falado assim, ó, passo 0,8. Aí ele te deu a distância de 1.500. Aí ele quer encontrar quantos passos são necessários. Aí quando você multiplicar cruzado, vai ficar 0,8x igual a 1.500. Aí você vai dividir. Entendeu? Aham. Aí, cara, o que é a dica que eu te dou? Como existem as duas possibilidades, e isso vai sempre te acompanhar, monta o esqueminha da regra de 3 e aí você analisa o que vai acontecer. Você não precisa estar preocupado quando que vai ser multiplicação e quando que vai ser divisão. Não. Preocupa sempre em montar a estrutura da regrinha de 3. Montou a estrutura, multiplica cruzado. O que aconteceu? O seu x já apareceu isolado? E aí você multiplicou? Ou não, ele apareceu multiplicando por um número e vai passar dividindo depois. É só uma consequência da conta, então você não tem que se preocupar em decorar nada, entendeu? Aham. Funciona. É o melhor jeito de responder essa questão aí é isso. O ângulo lá é 60? O ângulo aqui, como ele falou que é do Nordeste, ele cresce tanto para a direita, ou seja, ele cresce tanto para o leste quanto para o norte. Então é 45 graus. Sempre falar essas regiões assim, Nordeste, Sudeste, aí é 45 graus com o eixo. Referência. Sempre. Tá? O meu Y deu 442. Como você chegou nesse número? Fala para mim o que você estruturou aí. Eu fiz seno de 45 é igual a Y sobre 625. Tá certo? Certo. Aí eu fiz raiz de 2 sobre 2 vezes 625, que eu isolei o Y. Beleza. Aí depois eu multipliquei esses dois e deu 441,9. Eu arredondei para 442. Tá. Eu vou dar uma resposta um pouquinho diferente, mas significa o mesmo número, porque eu não vou aproximar o seno de 45. Eu vou deixar o seno de 45 em função de raiz de 2 sobre 2, que é o valor. Concorda comigo? Aham. Então, se eu tenho 145 igual a raiz de 2 sobre 2, que multiplica por 625, então eu tenho 625 raiz de 2 sobre 2. Certo? Certo. Tá. Aí, alguma dúvida, gente? Por que 625? Porque é o valor é hipotenusa, certo? Ah, tá. E aí? Mais alguma dúvida? Então, vamos aqui, ó. Se o y é 625 raiz de 2 sobre 2, eu tenho que pensar o seguinte. Olha, ele já tinha andado em y 750. Aí agora ele andou mais 625. Então, a coordenada do meu tesouro, tá? Tesouro. O tesouro, ele tem, obviamente, valores para x e valores para y. Então, o meu y é 750 mais 625 raiz de 2
sobre 2. Tudo isso aqui, ó, gente, multiplicado por 0,8. Por quê? Porque eu estou falando em coordenadas, então a gente está falando aqui em comprimento, né? Como seria o x? Fala para mim o x, por favor. Qual que é a estrutura no valor do x? Um de cada vez. Qualquer pergunta? Qual que é o valor? Qual que é o valor da coordenada do x? Do tesouro. É 500. 7? 500? 500 mais. O que mais? Raiz de... Não, pera. Raiz de 2 sobre 2? Vezes 625. Por quê? Porque o x e o y são iguais, sempre que o ângulo for de 45 graus. Então fica mais 625, raiz de 2 sobre 2, tudo isso multiplicado por 0,8. Sempre assim. Sempre que for 45 graus, o x e o y são iguais, tá? Então eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Posso jogar tudo na calculadora, posso deixar desse jeito, tá? Posso deixar desse jeito também. Só é importante eu multiplicar aqui, ó. Então, acompanha comigo. O x, quanto que é 500 vezes 0,8? 400, muito bem. Quanto que é 625 vezes 0,8 dividido por 2? Hã? Quanto que é 625 multiplicado por 0,8 dividido por 2? 250? Vai dar 800? Não. 250? 250? 625 vezes 8, 500. Vezes 0,8, 500. Dividido por 2, 250. 250. Ah, tem que dividir por 2 depois, né? Certo? É eu. Uhum. Então tá. Qual que é o y, então? Fala para mim. É 750 vezes 8, 0,8, quanto que é? Hã? Quanto que é 750 vezes 0,8? É 600? 600, aí no final divide por 2 dá 300. Não, porque aqui não tem o 2, né? Só tem o 2 nesse lado de cá, certo? Por que que não tem o 2 aí? Porque ele já não tinha dado aqui 750, ó, sozinho. Antes de fazer todo esse movimento do 625, ele andou realmente 750. Assim como ele andou 500 aqui em X também. Por isso a gente também não dividiu 400 por 2, entendeu? Esse sobre 2 aqui, ó, vem do seno. E o seno só acontece nessa parte que ele anda para o nordeste aqui. Ah, você está falando dos 600 ainda, né? É, eu tenho 600 aqui. Aí depois eu vou no 625 vezes 0,8 dividido por 2. Aí de 2 de novo. Eu só repito aqui o valor. Uhum. Certo? Certo. Então tá. Aí, alguma dúvida, gente? O que está escrito ali no X? 625 raiz de 2? 625 raiz de 2 sobre 2. Uhum, tá bom, obrigada. Ficou ruim aí, né? Eu vou tentar escrever maior, talvez mais distanciado, tá? Tem que acostumar com a câmera. Mas aí fica dúvida, me pergunta, que aí eu faço. Beleza. Tem um detalhe aí, que talvez é importante vocês tomarem cuidado, porque essa questão ela não tem alternativa, ela é só uma pergunta. Então, tem que dar a resposta certinha. E aí, esse valor aqui, ó, ele está em
em metros, na prática, né? Está relacionado lá. Mas no mapa existe uma escala, que ele falou que era de 1 para quanto? Para 100, não era? Então, a resposta aí, em escala, eu tiro o que estava na ordem dos 100, né, das centenas, e passo para a ordem da unidade. Então, colocando na escala, o meu x é igual a 4, mais 2,5 raiz de 2. E o y é igual a 6 mais 2,5 raiz de 2. Dúvida sobre isso? Dúvida, pergunta? Você dividiu por 10? Dividir por 100, né? Porque a escala era 1 para por 100. 100. É verdade. Então, para representar no mapa 400, eu preciso colocar lá 4. Porque se ele é 1 para 100, significa que a cada um representa 100. Então, 4 representaria o 400. Então, traduzindo para a escala de 1 para 100, eu tenho x igual a 4 mais 2,5 raiz de 2 e y igual a 6 mais 2,5 raiz de 2. Certo? Aham. Então, beleza, galera. Alguma dúvida? Não. Nenhuma, nada? Estão copiando? Posso apagar? Como é que tá aí? Interrompi o vídeo aqui, só para a gente discutir aqui alguns tópicos e resolver alguns exercícios com vocês. Vamos discutir algumas ideias rápidas aqui. Vocês prepararam aí alguma dúvida para a prova, de acordo com o conteúdo que a gente já estudou? Ou nada? Nada. Como é que é? Prepararem alguma dúvida com o conteúdo que a gente já tinha estudado antes? Não. Hã? Preparar, não preparei, não. Tá. Vamos recapitular aqui alguns tópicos, que aí vamos... Vocês estavam copiando, gente? Quer que eu volte lá o vídeo? Alguém estava copiando? Eu perguntei e ninguém falou nada? Tira uma foto e manda no grupo. Vou pensar nesse caso. Vou pensar com carinho. Daqui a pouquinho eu já mando lá, tá? É o seguinte, então. Quero fazer recapitular algumas ideias com vocês. Vamos lá, gente. Esse assunto aí de plano cartesiano, de sistemas, ele deixa eu pegar aqui o módulo correspondente. Ele é o módulo, qual que é o módulo aí? C09. Esse aí é um módulo que eu tinha reservado para a discussão da aula de hoje, porque ele envolve muitos conceitos. Mas aí o que eu tenho? Eu tenho o módulo C10, que é quando eu tenho um alinhamento de 3 pontos. Eu tenho o módulo C11, que é o estudo da reta, né, estudo analítico ali.
e eu tenho o C12, que é uma inclinação de uma reta. Particularmente essa da reta, estudo analítico da reta, eu acho que ele é mais tranquilo, tá? Mas se vocês quiserem resolver aí algum exercício, eu dou um tempinho aí para vocês e vocês podem resolver também. Eu tinha reservado esses últimos 30 minutinhos da aula para a gente discutir ideias sobre o conteúdo e tirar dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu abro aqui na página correspondente e a gente alinha. Se não tiver, eu bolo aqui, eu penso aqui em algum exercício importante, dou alguma dica. Vocês têm aí... Tá terminando de copiar, Lucas? Agora que eu vi. Quer que eu ative a câmera lá de novo? Você está pegando aí da câmera? Me responde aí depois, tá, Lucas? Precisa não? Copia. Já copia logo, porque... Vou pegar aqui. Ó, já tá aí. Copia aí o que tiver de copiar, qualquer coisa que me pergunta. Alguém tem alguma dúvida sobre esse módulo, sobre os módulos correspondentes que eu acabei de falar, ou sobre algum módulo de páginas anteriores aí que vai cair na prova? Alguém? Pergunta Vai cair. não sobre o conteúdo que a gente estudou. Repete, por favor, João. Não entendi direito. Tipo, dúvida do conteúdo que a gente estudou, por enquanto eu não tenho, entendeu? Tá. Dúvida é só na hora da prova. Ninguém? Mais alguém? Vai cair os conteúdos tudinho. Todos. Que massa. Da vida inteira. Ali, você vê. Não é legal assim? E aí vocês não têm nenhuma dúvida. Olha só que impressionante. Isso é quase um milagre, né? Tanto conteúdo e nenhuma dúvida. Olha só, nem acredito que a gente sabe. É difícil de acreditar uma coisa dessa, não é? Mas fazer o quê, né? Estão em outro patamar, né? Quem quer... O povo agora aprendeu a falar esse negócio de patamar agora, né? Nós está tipo o Flamengo. O Flamengo apostou dessa palavra agora. Ativem a câmera para eu tirar um print para registrar a frequência, por favor. Beleza, Leonardo, não esqueci, tá? Ah, beleza, Lucas, vou tirar aqui então, só um minuto. Porque senão ele fica competindo, né? Ficam com duas transmissões de vídeo aí competindo uma com a outra. Estou aguardando vocês ativarem as câmeras para eu tirar um print aqui. O Leonardo tinha pedido para recapitular um assunto específico. Vou recapitular aqui. Maiara ainda está sem câmera. Lucas. Maiara está sem câmera ainda, Isabela? Você balançou a cabeça? É isso? Só o joinha. Tá, Lucas também? Deixa eu tirar então um print aqui, ó. No 3. 1, 2, 3. Apareceu até o seu kkk, Maiara, então vai mostrar que você está presente, pelo menos, né? Então é o seguinte, gente, o Leonardo tinha pedido aqui um assunto específico. Eu vou abrir aqui. Leonardo, eu confesso que eu não lembro de cabeça. Você sabe qual é o módulo aí? Se puder me falar. É o A12. Deixa eu pegar. Na página 567. Top. Vou pegar aqui agora. Vamos lá. A12. Então, é do livro, continua sendo do livro 2. Então, qual página que é, Leonardo? 567.
567. 566. Ah, beleza. Esse assunto aí, cara, ele é interessante. Eu até confesso para vocês, parece que na época da escola eu não vi isso. É importante estudar isso. Eu lembro de enfrentar dificuldades para resolver questões que envolviam esses troncos de cilindro aí. É meio chatinho mesmo, aparentemente. Mas, na prática, é muito tranquilo, é surpreendente. Gente, o Leonardo, então, tem uma dúvida sobre tronco de cilindro. E eu vou organizar aqui, então, para responder todo mundo, tá? Vou tirar a dúvida dele, mas se aplica a todos. Posicionando aqui o monitor. Vou compartilhar a tela com vocês. E aí, Leonardo, vou responder de algumas formas, vou tentar ser bem objetivo. E eu vou compartilhar a tela aí para quem, por alguma razão, não está acompanhando pelo material, não abriu ainda. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Tá. Leonardo, é o seguinte. Eu tenho um cilindro e eu tenho um plano cortando ele de uma forma inclinada. Beleza, cortou, sobrou isso aqui. Uma medida G e uma medida H. Isso faz com que a situação fique um pouco complexa, mas quando eu olho para ele de frente, se eu pegasse só esse comprimento aqui, ó, na diagonal, essas alturas menores e maiores aqui, eu visualizaria um trapézio. Concorda comigo que isso é um trapézio? Consegue visualizar aí um trapézio? Seria aqui a altura, olhando ele de frente, tá? Beleza. Base menor, base maior, altura. Tá? Se eu entendo que isso é um trapézio, eu entendo a fórmula desse volume aí. O que acontece? Eu não consigo calcular volume de figuras que possuem alturas diferentes assim. Não tem, na prática, não tem como. Imagina comigo. Eu vou encher esse cilindro de água. Se essa borda superior estiver vazada, o volume máximo que vai caber é até a altura do G. E se ela estiver totalmente fechada, aí beleza, ela entra. Então, a pergunta do Leonardo está relacionada ao volume e à área lateral do tronco de cilindro. É isso, Leonardo? Volume e área? Tá. O que eu faço? Eu pego essa figura que sobrou e espelho ela. Faço com que ela fique espelhada de cabeça para baixo. Então, quando eu pego esse G e esse H aqui, vou até fazer melhor. O que ele fez aqui, Leonardo, foi isso. Ele pegou isso aqui e espelhou assim. Ele pegou aqui a figura, aí ele criou uma cópia da figura, rotacionou essa cópia. Ó, então eu tenho aí aqui uma figura e a cópia dela. Se eu pego essa outra figura aqui, rotaciono ela, eu giro ela, né, obviamente ela fica aí de cabeça para baixo. No Word é mais fácil fazer isso, né? Ó, tem a figura, aí eu vou e crio uma cópia dela. Pego essa cópia dessa figura e rotaciono. Aí eu venho e encaixo essa figura que eu rotacionei acima dessa figura que eu já tinha, tá? Só fazer isso aqui. Quando eu faço isso e encaixo, ela volta a ser desse jeito aqui, ó. Tá vendo? A figura rotacionada. Quando eu encaixo as duas, a nova altura desse cilindro será G mais H em ambos os casos. Então eu tenho G mais H do lado esquerdo e H mais G do lado direito. Foi isso que ele fez aí. Aí ele volta às configurações de um cilindro normal. Não é igual ao cilindro original, mas é um cilindro também. E eu venho e simplesmente aplico a fórmula do volume e da área do cilindro. Qual que é a fórmula do volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Qual que é a altura? A área da base vezes... João levantou a mão?
Tá, João, só um minutinho. Então, o que eu faço? Faço a área da base, o volume do tronco, né? A área da base vezes a altura. Qual que é a altura desse cilindro aqui? G mais H. G mais H. Mas eu quero só o volume do tronco. Então, o que eu faço? Eu vou dividir por 2. Pelo mesmo princípio do trapézio. Porque o que eu faço com o trapézio? Base menor mais base maior dividido por 2 vezes a altura. É a mesma lógica. Então, se eu tenho uma base menor e uma base maior, eu tenho que pegar aqui, ó, um valor médio. O valor médio é um mais o outro dividido por 2. Por isso que a fórmula fica desse jeito aí. Πr ao quadrado é a área da base. H mais G sobre 2 é a altura média do tronco que sobrou aqui, ó, da parte que eu tinha originalmente. Eu faço essa manipulação só para eu conseguir visualizar ele como um cilindro. Para a área é a mesma coisa. Eu falo que é a circunferência, que é 2πr, e eu multiplico isso pela altura média, G mais H dividido por 2. Então, esse 2 lá embaixo é porque eu tenho a média entre H e G. H mais G sobre 2 é a altura média que multiplica por esse 2πr, que é a fórmula da borda, né? É a circunferência, ele é o comprimento da circunferência. Se eu pego o comprimento da circunferência e multiplico pela altura, eu encontro a casca desse cilindro, que nada mais é do que a área lateral do tronco. Certo? Entendeu, Leonardo, a ideia? Se não, pode falar, eu explico de novo aqui, tranquilo. Então, tem esse H e G sobre 2 por ser médio, e eu tenho esse 2πr quando é a borda, quando é a circunferência, quando ele está falando de área lateral, e esse πr ao quadrado aqui, que é a área da base, quando eu estou falando de volume. Ou seja, volume é a área da base vezes a altura, e a área lateral é o comprimento da circunferência vezes a altura. Se quiserem até anotar isso aí, é bom. João, você levantou a mão, pode falar. Por que ele não volta ao cilindro original, sendo que a gente faz, tipo, meio que o original para dividir por 2? Eu gosto dessas perguntas. Essas são as primeiras perguntas que eu me faço, assim, quando eu vou organizar o conteúdo, né, para passar para vocês. Parece que é o mesmo cilindro, mas não é. Por que não é? Porque, olha só, aqui, do jeito que ele cortou, parece que ele cortou mais ou menos na metade. Mas eu poderia ter pegado esse cilindro e cortado bem lá embaixo, assim, bem lá embaixo mesmo, sabe? Poderia ter feito aí, ó, um corte que estivesse bem aqui, ó. Com certeza essa parte aqui não seria igual a essa outra parte que sobrou do lado de cá, entendeu? Aqui parece que eu tenho um H do lado de cá. Ó. Eu concordo com você que dá a impressão que ele está espelhado e que esse lado de cá é realmente esse H que aparece lá embaixo. Parece que é, pela forma que ele cortou. Mas eu poderia cortar em qualquer lugar e essa relação teria que dar certo. E se eu cortasse bem lá embaixo, essa medida pequenininha aqui, ó, não completaria esse lado maior aqui, ó, igual essa que tem que acontecer para completar. Então, se eu corto lá embaixo, fica bem claro que, na verdade, esse tronco de cilindro que sobrou aqui, ó, ele só viria até aqui assim, ó. Concorda comigo? Porque aí, se eu espelhasse isso aqui e encaixasse do lado de cá, eu teria só esse cilindro bem pequenininho aqui, ó. Entendeu? Mas e se eu cortasse na diagonal, só que bem mais baixo, como é que eu saberia, tipo, o volume dele? Se eu cortasse na diagonal, mas bem mais baixo. Você consegue cortar do jeito que você pensou aí? No papel? Aí na tela mesmo, aí, ó, com o lápis. Ah, tá, peraí. Tipo assim, eu falo cortar na diagonal, que nem ele cortou, só que, tipo, bem mais aqui, mais abaixo aqui, ó. Aí ela dá um cilindro mais ou menos assim, né? Aí aqui ia ser H e bem ali no canto ia ser o G. Como é que eu ia fazer a relação do de cima, do que ficou para cima e o que ficou para baixo? O que ficou para cima, beleza, top. Entendi a pergunta. Para a análise do tronco, o que ficou para cima, ele não existe mais. Então, é só o que ficou lá, só o que ficou abaixo. Certo? Então, não preocupa com aquela outra parte de cima, não. Aquela outra parte de cima, ela deixou de existir para você, porque o que te interessa agora é o tronco, que é o que sobrou. É como se você tivesse cortado uma árvore nesse formato
não te interessa mais, a gente não está falando da madeira extraída, a gente está falando do tronco que ficou lá, certo? Uhum. Se a gente quer analisar só o tronco, então, o que a gente faz? A gente pega esse tronco e espelha ele. Então, nesse seu caso aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que desenhar essa região que você colocou aí como H e tudo mais, eu teria que desenhar ela de novo, rotacionando ela em 180 graus, assim, colocando ela de cabeça para baixo. E aí eu encaixaria ela lá. Aí eu faria uma análise com isso, com o dobro do que você desenhou. O resto, aí eu não me preocupo. Por quê? Na prática, eu tenho as medidas, sabe, João? Então, na prática, eu saberia aí que a altura total desse cilindro era 10. Aí você cortou na altura 3 e 1, por exemplo. Então, se o seu H é 3 e o seu G é 1, mesmo que o cilindro original era 10, que não te interessa mais, te sobrou lá um tronco de cilindro que tem 1 metro de altura menor e 3 metros de altura maior. Quando eu espelhar ele, ele vai ficar com um cilindro de 4 metros de altura, porque o 3 vai encaixar com o número 1 e o número 1 vai encaixar com o número 3 aqui. Então agora eu tenho um novo cilindro que tem uma altura de 4 metros. Entendeu a ideia? Uhum. Então aí o que me interessa agora é só esse cilindro da altura de 4 metros para eu fazer ali a aplicação das fórmulas, mas na prática essa área lateral, esse volume vai ser dividida por 2, porque o que me interessa é a altura média entre 1 e 3. Aí eu faço toda a continha, encontro um resultado correspondente ao cilindro que tem uma altura de 4 metros, mas no final eu divido por 2, aí fica ali um cilindro com altura 2. Entendi. Como se fosse um cilindro de Então, altura 2, mesmo que eu tenha um tronco aí de 1 metro e de 3 metros. O Leonardo tinha levantado a mão, Leonardo, pode falar. Não é que eu tive uma ideia, mas eu acho que tá errado. Mas pode falar. Não é que eu ia perguntar se dava para dividir ele e resolver tipo, entre um triângulo em cima e um retângulo embaixo, mas Entendi. Faz sentido, tá? Não tá de tudo errado, não. Faz muito sentido porque ele, olhando de frente, ele é um trapézio. O problema é que quando a gente faz essa análise, a gente está transformando uma coisa circular em uma coisa chapada, como se ele tivesse ali em só 2 dimensões, e na verdade ele tem 3 dimensões, né? Todos os cilindros, e troncos de cilindros, eles têm essa terceira dimensão, que olhando de frente parece ser um retângulo, no caso do cilindro, ou um trapézio, no caso do tronco do cilindro, mas a verdade é que ela tem ali uma seção circular. Só por isso aí que tem que tomar alguns detalhes. Daria para fazer seguindo esse raciocínio aí. Aí como que você faria, Leonardo? Usando o seu raciocínio. Deixa eu só apagar aqui para não confundir. Então, seguindo o seu raciocínio de transformar isso em um retângulo e um triângulo, o que você faria, tá? Aqui embaixo, ó, você calcularia o volume desse retângulo, entre aspas, ou seja, desse cilindro da base menor. Aí você usaria lá πr ao quadrado vezes a altura menor. Nesse caso aqui, g. Aí você vai pegar aqui, ó. No seu caso, vou seguir o seu raciocínio aí, ó. Daria certo também, tá? Farei isso aqui, ó. Em vez de transformar em um outro tronco e espelhar, você transformou o seu tronco em um cilindro menor, de altura g, e a metade de um cilindro de altura h menos g. Faz sentido? Essa altura que sobrou aqui, ó, é h menos g, porque eu tinha h como altura total e eu já tirei aqui, ó, g lá de baixo. Concorda comigo? Tá. Aí o que eu faço? Ó, Leonardo, dá certo também para todo mundo aí que quiser fazer desse jeito. Eu vou usar as fórmulas